Olá, pessoal. Janaína Caradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E mais um episódio da série Parioli em Vista, o nosso Hildebrando Matheus Pinheiro, carinhosamente Matheus Pinheiro, e hoje aquele que já faz parte, né, dessa turma, Luiz Noal, participando conosco mais uma vez. É uma grata satisfação ter os dois aqui conosco. Eu já estou aqui, inclusive, preparada para as minhas anotações, né? Porque para mim é uma aula, gente, uma aula de investimentos e está sendo assim muito bem prestigiada, até porque o Inloco conta com o apoio do Sindicato dos Advogados aqui do Paraná, que transmite as nossas lives lá através do canal 5, né, da CWB. Então, é muito importante que todos participem, que todos acompanhem pelas suas redes também de rádio, Sindicato dos Advogados, muito importante a participação aqui, a FAP, a Faculdade de Pinhais também, Ordem dos Advogados do Brasil, a Forte Advogados, Célio Neto, enfim, muitas pessoas que prestigiam, né, que fazem parte desse contexto. Então, Matheus, muito bem-vindo. Vou te passar a palavra para que você apresente a temática e apresente novamente o nosso convidado de honra, Matheus. Show de bola. Então, agradeço, né, a oportunidade mais uma vez aqui nessa série do Inloco. Hoje o nosso tema é como gerir os riscos, né, na questão dos investimentos, quando a gente escolhe os investimentos. Acredito que é uma das perguntas que mais são feitas, né, para o assessor ali de investimento. O Luiz vai poder falar um pouco sobre isso, que é a questão do risco, né? Quando eu vou investir, uma das primeiras perguntas é quanto que eu vou ganhar e qual é o risco, né? Então, estão sempre atreladas ali uma à outra. Então, para ajudar a gente entender melhor esse tema, né? O Luiz está aqui, Luiz Noal. Luiz, ele é graduado pelo INSPER, em administração, atuou 2 anos como head do time de assessores de investimento da Rico, e hoje é sócio do escritório Casa do Investidor, né? E atua como agente autônomo de investimento lá, com todas as certificações e todo o conhecimento. E não só isso, né? Mas também com como nós falamos na live passada, ele tem todo o gabarito ali que ele pode falar, porque ele é um profissional capacitado para isso, né? Ele tem essa capacidade, já foi chancelado lá pelos órgãos reguladores do país, então ele tem toda essa... Ele tem essa, vamos dizer... Ele pode falar, expertise, né? Mas ele pode falar, porque a live passada a gente falou de pessoas que estão falando muito sobre investimento e tudo mais, né? Mas elas não têm autoridade. Essa era a palavra que eu estava pensando aqui. O Luiz, ele tem autoridade para falar sobre o assunto, então, de mercado financeiro, enfim. E hoje vai nos ajudar aí com a parte de gerir os riscos. O Matheus, antes de você passar para o Luiz, fala um pouquinho sobre o artigo que a gente acabou de publicar lá na coluna do Paraná Portal, né? Também com esse intuito de quem tiver interesse da parte escrita, eu já vou deixar aqui, todos possam acessar também, tá? Show de bola. Então, o artigo está publicado, ele começa falando ali sobre, primeiro, a definição de risco, né? O que é o risco, ali como o dicionário define essa questão, que é risco. Porque se você falar risco, existem vários tipos de risco, né? Então, ele começa de forma bem ampla o que é risco e depois ele vai ali afunilando na questão dos investimentos, né? Então, o artigo ele é separado por alguns tópicos, né? Quais alguns riscos financeiros, e depois, no segundo bloco do artigo, é colocado uma forma de você conseguir... Não que não ter o risco, mas ter o risco de uma forma que... Mitigar o risco. Isso, mitigar o risco, que impacte menos na sua carteira ali. Então, o artigo está dividido dessas duas formas, né? Primeiro ali, quais são os riscos, e a segunda parte, como você
diminuir o impacto ali nos seus investimentos desses riscos. Alguns conselhos e dicas e sugestões. Muito bem, Luiz Noal, agora é com você. Bom, excelente, agradeço a apresentação, as palavras. Acho que essa live é muito importante hoje, porque a gente costuma, é simples até, analisar o retorno, né, dos investimentos, até de forma comparativa, a gente vai falar mais disso, mas tão importante quanto o retorno é o risco que você está tomando naquele investimento. E todo investimento, em menor ou maior grau, tem algum risco, tá? Como o Matheus descreveu no artigo, vocês vão ver que existe risco de liquidez, risco de crédito, risco de mercado, existe uma forma de riscos, e o ideal é que a gente saiba trabalhar os diferentes riscos, né? Então, aqui, representando a Casa do Investidor, a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu quero responder ao que vocês tiverem de pergunta, mas sempre levando em consideração isso, e vocês vão entender que no final dessa live, existem alguns riscos que a gente não deve tomar, só que existem riscos que a gente não pode deixar de correr, tá? E esse conceito é importante, porque às vezes você querer não tomar nenhum risco ou fugir de nada é tomar um risco maior ainda. É meio complexo a frase, mas às vezes você não tomar risco nenhum é você abrir mão da sua liberdade financeira. Isso pode ter um impacto maior do que qualquer risco que a gente possa listar em termos de investimentos financeiros. Mas é isso aí. Muito bem, Matheus. Então, quando a gente fala, né, começar a analisar os riscos, nós estávamos falando em outras lives muito sobre investimentos, né, sobre situações ali diferenciadas. Você já trouxe autoridades também para falar sobre algumas formas de investir, mas bem interessante quando a gente para pensar, então, nos riscos, porque toda vez que a gente, pelo menos eu, né, eu penso em investir, a primeira situação que vem à mente: mas e qual que é o risco que eu vou correr, né? Vale a pena isso ou não? Mesmo que eu queira saber só do quanto que isso vai render. Mas eu também já estou querendo saber de um risco. Matheus, como que a gente faz para começar a identificar esses riscos? Assim, até no artigo eu coloquei aqui que se você vê essa questão do risco, né? Às vezes a gente pensa assim, quanto menos risco, melhor. Quanto menos risco, eu tenho mais segurança, mais retorno, enfim. Mas eu penso que não é assim que funciona, né? Porque o Luiz também vai poder explanar melhor toda essa questão, mas quanto mais risco você está disposto a correr em um investimento, acredito que mais retorno ele vai ter que te dar. De uma maneira tão boa que já passamos de 1 hora de live, e mesmo assim teríamos tantas outras, né, perguntas, eu tenho certeza que outras ponderações, Matheus e Luiz gostariam muito de trazer aqui. Mas, Luiz, sempre que achar legal, bacana, ainda mais que vocês dois, né, têm o contato aí direto, tragam para a pauta, tragam para nós discutirmos e conversarmos, porque é sempre muito, muito engrandecedor e me faz refletir bastante. Então, imagine as pessoas que também estão sendo impactadas. Luiz, muito obrigada e volte sempre. Valeu, eu agradeço as palavras, esse é o intuito mesmo, a gente conseguir impactar o maior número de pessoas possível, ajudar nessa educação financeira, ajudar as pessoas a investirem melhor. Recomendo o nosso canal do YouTube, a Casa do Investidor, tem muito vídeo educativo ali para vocês entenderem melhor, para vocês conhecerem mais gestores. Está procurando um assessor de investimento? Entra no nosso site, a gente tem uma equipe preparada para suportar todo mundo e vamos construir um Brasil melhor, todo mundo junto, investindo melhor, criando uma poupança. Esse é o objetivo. Eu quero agradecer aí o convite de vocês, foi muito produtivo. Muito legal, já estou colocando aqui para o pessoal. Já inscrevi o Inloco lá também, já Boa. Estamos inscritos, né?
E, Matheus, já tem a dica para a próxima semana? Já tenho sim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ele aqui, né, encerrando já a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante e relevante e com tantas dúvidas, né, que as pessoas têm sobre o risco. Agradecer ao Luiz, né, o Luiz ali, todo gabaritado ali, já é um amigo que eu levo para a vida, já me ajuda em um monte de aspectos aí na vida, enfim. Muito obrigado por estar aqui compartilhando o conhecimento com todos nós. A próxima live, o tema vai ser só eu, então não sei se vai ter público. Uau, não, todo mundo já está acostumado com você. O tema é um tema tranquilo, mas extremamente importante, né? Não é tão técnico, mas eu considero ele de extrema importância. O tema é: seu dinheiro e seu nome são importantes? Ótimo, então não empreste. Né? Que é sobre a questão de emprestar dinheiro e emprestar o nome. Né? E não sei se as pessoas sabem que isso não é emprestar o nome, isso como que eu falo, isso não é uma coisa que deve ser feito perante a lei, né? Mas as pessoas fazem, e eu coloquei aqui no artigo, já tem um artigo escrito aqui, e a pesquisa do SPC Serasa sobre o impacto que as pessoas sofrem ao emprestar o nome, depois como fica, eu acho que todo mundo conhece alguém, já passou por isso, né? Emprestar o dinheiro, o nome, depois como é que você pede para a pessoa o dinheiro, né? Então você vai ter que escolher ou amizade ou dinheiro, ou muitas vezes acaba perdendo os dois, né? E muitas vezes amizade de longos anos, enfim, se é parente, então pior ainda. Eu acho que é melhor pegar pior no banco. Até o almoço de domingo fica pior, né? Fica pior que clima de eleição no Natal, na ceia. Então, muitas vezes eu prefiro pegar no banco, porque pelo menos o banco não vai bater na tua porta, né? Tipo, vamos lá, né? Você não vai olhar para a cara do banco, ninguém vai, o dono do banco não vai vir te pedir. Mas assim, é um tema muito importante, acho que relevante, e é uma cultura do Brasil. Infelizmente, é uma cultura de se emprestar o nome e emprestar dinheiro. Então, o artigo fala sobre isso, como a gente conseguir se desviar disso, né? Pedir dinheiro emprestado, vamos dar um jeito de se sair. Diga não, né? Eu achei interessante que eu sempre ouvi a minha mãe falando isso, né? O nome, emprestar nome, emprestar dinheiro. Olha, ela sempre teve muitas restrições. Então, tá bom, pessoal. Eu acho que travou do Matheus ou foi só ou é o meu? Luiz, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que o Matheus travou, sim. Acho que travou. Vai voltar daqui a pouquinho para nossa foto oficial. Então, Luiz, você espera um pouquinho ali na nossa sala para nossa foto, né? Pessoal, já tem a dica da semana que vem, então teremos o Matheus aqui falando um pouquinho sobre essa questão tão importante, né? E aí vai pegar um pouquinho da parte jurídica também. Aí eu dou esse suporte para o Matheus, que é um tema muito relevante, tá bom? Beijo para todos, até semana que vem em mais um episódio da série Pare, Olhe, Invista com o Debrando Matheus Pinheiro. Mais uma vez, obrigada, Luiz, obrigada, Casa do Investidor, e acompanhe lá o canal, que também é super interessante. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.